Paula Carolei possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo, mestrado em Educação pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo. É pesquisadora na área de gamificação e novas metodologias e estratégias pedagógicas. Lembramos que nossa equipe receberá perguntas dos ouvintes, portanto, aos interessados, solicitem um rascunho para a nossa equipe. Agora passamos a palavra para a professora Paula Carolei, que irá mediar a mesa redonda. Obrigada. Opa. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E a gente vai chamar um de cada vez, do mesmo jeito que as palestras da manhã, porque acho que um quer assistir à apresentação do outro. Então, a gente vai chamar primeiro cada um dos palestrantes e depois, ao final, a gente compõe a mesa. Ok? Então, é um grande prazer apresentar, né, o primeiro componente da mesa de hoje, que é o professor titular da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, professor Dr. Nilson Machado, e vai fazer a sua palestra, e é um grande prazer apresentá-lo, porque ele foi meu professor. Pode vir. Professor Nilson Machado é membro da Comissão Executiva da Cátedra de Educação Básica do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, em parceria com a Itaú Social. Atua profissionalmente em duas vertentes principais, as interfaces entre epistemologia e didática e entre ética e educação. Um prazer. Gente, boa tarde. Eu estou aqui em razão exclusivamente da generosidade da minha amiga Ana Estela, porque eu estou aprendendo, assistindo, ouvindo, aprendendo, mas não sou especificamente enraizado na área de tecnologia, já orientei um ou outro trabalho, mas sou mais um observador de fora. Vou falar rapidamente sobre 3 ou 4 coisinhas nessa relação entre a tecnologia e a educação, no que se refere especificamente ao papel do professor. Acho que o uso intensivo, né, a impregnação assim, do ambiente escolar pelas tecnologias desmontou o papel do professor, no caso da educação dita à distância, não é? Ao que escreve o material, o apresentador, o tutor, o avaliador, há um esquartejamento na função do professor, e eu vou pensar a função do professor de uma maneira mais integrada, tanto na educação presencial quanto na distância. Eu lembro aqui uma fala do eminente Bertrand Russell, com mais ou menos 97 anos. Ele fez uma palestra sobre as funções de um professor, e ele, resumidamente, diz assim: as funções de um professor são duas, apenas duas. Não é? Professor de todos os níveis, não importa se de criança, se de adulto na universidade. As funções são, primeiro, evitar que na cabecinha dos alunos se consolidem narrativas unárias. Uma narrativa unária é uma história que eu conto e só tem esse modo de contar e não tem outro modo, e é esse e acabou. E ele diz: isso é a matriz de todo dogmatismo, a narrativa unária. E a segunda função, e são só duas, na visão do Russell, a segunda função é evitar que na cabecinha dos alunos se consolidem narrativas binárias. Porque as narrativas binárias são assim: eu conto essa história, tem outro modo de contar, mas é o do inimigo, é o do outro lado, né? Essa é a história, essa é a do bem, tem a do mal, do outro lado lá, né? E quem não está comigo está contra mim. E essa narrativa binária, e a gente está sabendo bem o que é isso nos dias de hoje, né?
Essa narrativa binária, na visão do Bertrand Russell, é a matriz de todo extremismo. Você conduz as pessoas a terem que escolher de que lado que estão. E ele diz, se o professor evitar essas duas coisas, ele já cumpriu a sua função. Eu estou falando isso não pensando na política atual, mas pensando no nosso tema, a tecnologia e a educação. Nós estamos assistindo desde cedo, e é natural, né? Uma exposição em que só há elogios para a tecnologia. E, sem nenhuma outra intenção, a não ser colocar um contraponto a isso, eu vou falar um pouco também dos problemas, das limitações associadas aí à presença da tecnologia na escola. De um modo geral, as tecnologias, né, se contrapõem assim à tradição, ao tradicional, e a educação vive na busca desse equilíbrio delicado com a cultura, não é? Um equilíbrio delicado entre a transformação e a conservação. É claro que é uma simplificação, mas você falar que alguém é conservador, isso parece xingamento. Todo mundo quer ser transformador e a ideia de conservação é olhada assim com um certo... Coitado, não passa de um conservador, não é? A relação de equilíbrio entre o novo e o velho. O novo, muitas vezes, se instala como um valor, e o novo não é um valor. Uma coisa nova pode ser valiosa, mas eu preciso descobrir as razões disso. Não é a novidade que torna uma coisa valiosa. É um equilíbrio entre os projetos e os valores. A gente vive atrás de projetos e pesquisas, mas um projeto tem metas, e as metas são sustentadas por uma arquitetura de valores. Eu escolho metas porque valem, porque são valiosas. Então, não dá para ficar feliz porque eu estou cheio de projetos se os valores estão comprometidos. Se eu vou a uma escola e encontro um aluno que diz assim, professor, eu estou cheio de projetos, quando eu crescer eu quero ser o maior bandido aqui da paróquia, eu vou ser o diretor-presidente do PCC, eu não vou ficar feliz com isso. Projetos têm que estar associados a valores, as metas têm que ser sustentadas por uma arquitetura de valores, isso é crucial quando se pensa na tecnologia. E por fim, a tradição não é uma coisa, não é um xingamento dizer que a escola é tradicional, enfim, colocar a inovação contra a tradição é um problema que é relativamente frequente com a tecnologia. Com isso aparecem caricaturas, síndromes assim de atuações dos alunos e do professor. A síndrome da Gabriela, que é assim, reage à mudança brutalmente. Eu nasci assim, você sempre assim, né? A síndrome do Raul Seixas, que é a metamorfose ambulante. Ai, mudança, sou a favor, não é? E depois de experimentar muita Gabriela e muito Raul Seixas, há a síndrome do Belchior. Apesar de tudo isso que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais, não é? Então, essas síndromes precisam ser deixadas de lado, isso é uma brincadeira apenas, não é? A tecnologia é uma palavra do século XVIII. Na Grécia não existia a palavra tecnologia, não é? Havia a tecne, a técnica, havia a poiesis, a episteme, o logos, mas não a tecnologia, não é? É uma palavra do século XVIII, com a Revolução Industrial, quando se consolida a ideia de que, para trabalhar, eu preciso estudar. Na Grécia, isso não existia. Um pai grego não batia na cabeça do filho assim, estuda, meu filho, para poder você ter um bom emprego. Não existia. Não é? O emprego era coisa de escravo.
Então, a separação era total entre o universo do conhecimento e o do trabalho, e a partir do século XVIII, esse casamento do logos com a técnica é que dá origem à tecnologia. Hoje a gente fala de tecnologia e já pensa imediatamente na tecnologia informática, mas a tecnologia em sentido amplo, como muitas vezes destacou Pierre Levy, a oralidade é uma tecnologia, a escrita é uma tecnologia, não é? A informática é uma tecnologia, mas há tecnologias da inteligência, no referencial do Levy. A tecnologia é um logos da técnica, o logos no sentido pleno, no sentido de razão, mas não razão prática, a razão com a palavra, com o discurso, a discursividade, é esse logos. Na verdade, hoje a gente ouve falar da tecnologia e associa a tecnologia informática, né? E muitas vezes com pouco logos, com muita técnica. Pouco logos no sentido de pouca compreensão, não é? Pouca compreensão. A compreensão básica que se cobra da tecnologia é a seguinte, ó, quando no início não se falava do ser humano, não se falava de tecnologia, mas de técnica, não é? A técnica associada ao uso de instrumentos, à linguagem e tudo. Agora, a técnica era de todos, não havia o técnico, a técnica era a vida das pessoas. Todo mundo sabia fazer o seu sapato, a sua roupa, enfim, não havia separação nem do técnico nem da técnica. Aos poucos houve a separação do técnico por conveniência, mas a técnica ainda não se constituía. Mais adiante houve a consolidação assim da técnica como um substantivo, não é? E daí houve a separação entre o técnico, o que opera as máquinas, não é? E com compreensão, e o operador, o operário, aquele que opera as máquinas sem a compreensão. A gente está vendo nos dias de hoje uma bifurcação assim em que é preciso decidir se a gente, porque hoje o uso da técnica, da tecnologia está absolutamente disseminado, a gente trabalha para banco, trabalha para empresas aéreas, trabalha para tudo, né? Preenchendo nos caixas automáticos e nos totens, a gente faz esse trabalho. Então, é absolutamente disseminado, a gente precisa tomar consciência de se isso daí é um retorno à fase bruta em que a gente, todo mundo fazia tudo e não havia técnica separada, não é? Ou se agora é um segundo momento em que a gente faz tudo isso, mas com consciência, não é? Essa consciência está levando a gente a necessidade de tomar uma decisão. Qual é o grande valor a ser preservado? É o ser humano ou é o transhumano, o transhumanismo do discurso, que é essa mistura do ser humano com a máquina, que seria além do ser humano, não é? Essas situações críticas, a gente precisa tomar uma posição antes de fazer esse elogio simplificado da tecnologia. Seria interessante também haver uma limpeza na linguagem que a gente está utilizando para tratar desses temas. Educação à distância, por exemplo, seria uma expressão para a gente absolutamente deixar de lado. Não existe educação à distância, não existe. Só existe educação quando há um sistema de proximidade entre quem educa, quem é educado, o professor, os alunos. O que a tecnologia faz é proporcionar novas maneiras de eu me sentir próximo, novos sistemas de proximidade. Mas educação à distância em sentido estrito, isso não existe. Ou sempre existiu.
se eu estou me referindo exclusivamente à distância geográfica, sempre existiu, porque sempre existiu a lição de casa. Existia um momento em que a gente estudava, parava um pouquinho, o professor dava a lição de casa, vai para casa e, sem estar olhando na minha face, você faz isso daí, não é? Mas é simplificação, reduzir o espaço ao espaço geográfico, geométrico. Estamos pensando na aproximação entre as pessoas, e as tecnologias me fazem, às vezes, me sentir mais próximo de um chinês amigo com quem eu me correspondo diariamente, não é? Por e-mail ou por alguma rede aí, do que do meu vizinho do lado, que tem pouco a ver comigo ou com o que eu faço. Hoje, toda educação é um mix, isso já foi dito aqui hoje em vários momentos, toda educação é um mix, presencial e não presencial, e as questões que a gente tinha que estar levando mesmo em consideração, e que ainda não ouvimos hoje, por exemplo, são a da certificação de competências obtidas à distância física, à distância geográfica, geométrica, não é? Porque essa é uma questão que está se colocando. Eu aprendi na rua, aprendi no trabalho, aprendi assistindo a uma peça, assistindo a um filme, e agora, porque eu não aprendi na escola, isso não vale? Não é? A certificação de competências é um tema candente, vivo, para a gente se posicionar. A questão da tecnologia hoje, além das facilidades no mundo do trabalho, é preciso que a gente pense nos problemas, no desemprego estrutural, nos problemas que estão sendo criados. Em 1987, Adam Schaff publicou um livro chamado A Sociedade Informática, em que ele idealiza uns espaços que o governo deveria prover para a sociedade, espaços em que quem sabe alguma coisa ia ensinar para quem não sabe e ia aprender o que não sabe com alguém que sabe, nesses espaços patrocinados. Em 1987, a rede é muito incipiente, não existe praticamente, e o que ele está imaginando são os sistemas hoje que a gente está vendo na rede e que precisam ser desenvolvidos, não é? Para ver como essa questão de repensar o valor do trabalho num ambiente impregnado de tecnologias é importante. Vejam o que aconteceu nesse ano de 2019, no início do ano, abril mais ou menos, quando o Bezos, o da Amazon, né, recebeu de dividendos 2,9 bilhões por um trimestre, 2,9 bilhões, não é? E o jornalista que assina a matéria na revista The Economist fez só um pequeno comentário dizendo assim: o Bezos paga na Amazon um salário de $4 a hora para um programador. Ele fez só esse comentário, não mais nada, e isso deu um rebu danado. Numa semana, o Bezos doou 1 bilhão para uma instituição de caridade, isso não mudou muito, e 2 semanas depois ele aumentou o salário base dos programadores de $4 a hora para $15 a hora. E aí, quem caiu em cima dele foram os concorrentes, num primeiro momento. E no trimestre seguinte, a Amazon, era previsto que ela faturasse, lucrasse 47 bilhões, ela lucrou apenas 42 bilhões. Aí, os acionistas ficaram bravos e as ações despencaram. Quer dizer, quem é o vilão da história, não é? O Bezos ou o acionista que ficou incomodado com a diminuição do lucro, não é? Então, o mundo do trabalho tecnológico está sendo mal entendido, não é? Em vários sentidos, e, de alguma maneira, um trabalhador que ganha $4 a hora para ser um programador, não é?
ele está reproduzindo aqui a ideia de escravo que vem de Platão. Para Platão, o escravo é o que realiza o projeto do outro, é o que não tem projeto, realiza o projeto do outro, não é? E um pouco, quem cria programas, e que certamente não ganha $4 a hora, não é? Não tem um trabalho escravo, mas há uma massa de trabalhadores escravos, e isso são apenas 2 casos de problemas, de questões que estão aí para serem discutidos no ambiente de tecnologia. E para comentar a ação do professor e concluir, eu diria que hoje, num ambiente assim, cheio de tecnologias, a ação nossa como professor tem basicamente 2 dimensões especialmente importantes. Em primeiríssimo lugar, nós somos mediadores de conflitos. Conflito de interesse, não briga necessariamente, conflito de interesse, porque os alunos estão interessados em algumas coisas e a escola está interessada nos currículos. E dizem que existem alunos desinteressados. Eu nunca encontrei um aluno desinteressado na vida, não é? Eu encontrei muitos alunos desinteressados naquilo que eu estou oferecendo, mas eles estão interessados em outras coisas. Mediar esse conflito de interesse é o nosso trabalho mais fundamental. A tecnologia é um amigo, é um auxiliar especialmente importante na aproximação, na criação de centros de interesse. E uma segunda dimensão absolutamente fundamental na ação do professor hoje, é que nós somos cartógrafos de relevância. Um aluninho nosso hoje pega a rede e faz uma pesquisa, põe lá assim, um aluninho que está começando a se alfabetizar, ele vê escrito assim, corpus com U, aí ele põe no Google corpus com U e diz, acho que está errado, e dá uma googada, e aí ele recebe assim, habeas corpus, Corpus Christi, iogurte light, academia de ginástica, tudo misturado. A rede mistura habeas corpus com Corpus Christi, não é? Então, não dá para dizer que está tudo na rede, está sem norte, sul, leste, oeste, sem uma cartografia, não é? De relevância. Porque não é porque as coisas estão multiplamente relacionadas que elas valem as mesmas coisas, que têm o mesmo valor. A rede é como um carrinho de supermercado, que é a imagem que eu tenho da promiscuidade. Você vai jogando ali dentro, né, tudo que compra no supermercado. A separação é em casa, não é? E a rede fica no nível do carrinho. E, concluindo, eu diria, o cuidado, as cascas de banana a ser evitada no elogio acrítico da tecnologia, são basicamente essas 6 que eu vou listar rapidamente. Olha. Ter o novo como um valor, isso é um cuidado a ter. A tecnologia envia diariamente para nós a mensagem tácita, subrepetícia, o novo é melhor que o velho, o novo é melhor que o velho, e não é uma defesa dos velhinhos desamparados, é que não é verdade mesmo que o novo é sempre melhor que o velho, né? O parecer como ser, a simulação é fundamental na tecnologia, na medicina, na educação. Quando fiz engenharia, a gente levava 2 meses para fazer um projeto de papel vegetal, numa prancheta. Hoje a gente trabalha com CAD e tudo é muito mais rápido, ótimo. Mas o parecer não pode tomar o lugar do ser. E o perigo é duplo. Antigamente a discussão era assim, ter ou ser. Tem um belo livro do Erich Fromm, assim, ter ou ser, não é? Hoje é parecer que tem e parecer que é. Você nem quer ser, basta parecer. Nem quer ter, basta um simulacro, não é? Esse é um perigo. A rapidez como pressa é um outro perigo, não é? Se meu coração está batendo cada vez mais rápido, eu não devo achar que eu estou tendo um upgrade e que meu chip vai ficar mais atualizado. Eu tenho que procurar um médico, eu vou ter um infarto, não é? Há o ritmo humano que tem que ser respeitado. O meio como fim, essa então é fundamental, não é?
A tecnologia é um meio excelente, um meio sempre, mas o fim é o ser humano, é o modo de ser do ser humano. A tecnologia é um meio e precisa se manter nesse espaço. A pessoalidade sem privacidade é outro risco que a gente está correndo, é outro mal que está ocorrendo efetivamente. E a autoria sem responsabilidade. É muito fácil ser autor e inserir texto, mas a autoridade é um outro lado da responsabilidade, e isso a gente está precisando aprender a administrar. Isso, é uma conversa corrida, espero que na conversa e nas perguntas possa esclarecer algum ponto. Obrigado pela atenção.